bem bonito. Um outro tema bonito para a amada igreja. Primeiramente, abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 28, os versículos 18 ao 20. De manhã nós fizemos a gente estava na escola dominical e esse texto ele foi lido. Ainda bem que não foi muito comentado. Por quê? Porque ele é a pregação de hoje à noite. Mateus 28, do 18 ao 20. Amém? Em reverência à palavra de Deus, eu gostaria de convidar a igreja a se colocar em pé, para que a gente pudesse estar fazendo a leitura desse texto. Diz assim a palavra de Deus: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? A igreja pode sentar e eu vou orar. Pai amado, ainda na tua presença, quero estar, Deus, apresentando a tua palavra, compartilhando da tua palavra, Deus. Me capacita com teu Santo Espírito, fala as palavras que o Senhor vai estar falando, me usa apenas como instrumento do Senhor, Deus. Desafia as nossas vidas para continuarmos a missão de anunciar o Evangelho pelo Ceará, ó Deus. E eu te agradeço por esta oportunidade, ó Pai, de poder compartilhar, de poder somar, ó Pai, ajudar, desafiar essa igreja para que ela continue crescendo e aprendendo a fazer missões pelo Ceará, pelo país e pelo mundo inteiro. E essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, o nosso tema é nossa missão, anunciar pelo Ceará o Evangelho da salvação. Eu quero apresentar um outro tema, o tema desse texto, tema central, aquela ideia central, da seguinte maneira: a missão da igreja pelos confins da terra é fazer discípulos em todas as nações. É isso que o texto vai falar hoje à noite para nós. Amém? Há muitos anos, uma pequena igreja em uma cidade rural decidiu embarcar em uma missão ousada. Com apenas algumas dezenas de membros, eles sentiram o chamado de Deus para alcançar uma tribo remota na Amazônia, que nunca tinha ouvido falar de Jesus. Eles sabiam que seria uma tarefa monumental e cheia de desafios, desde as barreiras linguísticas até os perigos da selva. O pastor daquela igreja rural, um homem grande de fé, um homem de Deus, reuniu a congregação e compartilhou a visão. Ele disse: Jesus nos deu uma missão, ir e fazer discípulos de todas as nações. Isso inclui esta tribo da Amazônia. Não temos muitos recursos, disse ele, não temos muitos recursos, mas temos a promessa de Jesus, de que ele estaria conosco todos os dias até os fins dos tempos. Inspirados por essa promessa, a igreja começou a se preparar para esta missão. Eles aprenderam a língua, arrecadaram fundos, alguns membros até se formaram em enfermagem e em ensino para melhor servir a comunidade indígena. Quando finalmente chegaram à tribo, enfrentaram muitos desafios, mas com persistência, com perseverança e fé, começaram a ver os frutos. Pessoas começaram a aceitar Jesus, vidas foram transformadas e uma pequena igreja foi estabelecida naquela aldeia remota ali para o louvor e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Essa história nos lembra da grande comissão
de Jesus em Mateus 28, do 18 ao 20. E meus queridos irmãos, hoje à noite eu quero afirmar pelas Escrituras para cada um de nós, para a Igreja de Cristo, que nós temos uma missão especial para cumprir aqui na terra, que é fazer discípulos em todas as nações. Justamente é o que esse texto está mostrando para nós. E hoje à noite eu quero destacar nesse texto 3 maneiras pelas quais a igreja faz missões. Estamos em campanha estadual, depois virá a campanha nacional, depois a campanha mundial. Então a igreja ela tem que estar fazendo missões sempre, e nós vamos estar tratando desses pontos no decorrer da mensagem. Mas eu queria apresentar 3 maneiras pela qual a igreja faz missões, e a primeira maneira está aqui no texto, quando diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero estar destacando aqui a primeira maneira pela qual a igreja faz missões. A igreja faz missões fazendo evangelismo entre os povos. Guarde isso, anote isso, porque essa é a primeira maneira, primeira forma pela qual a igreja se dispõe em fazer missões. Ela tem que fazer evangelismo, aonde ela está, onde ela é localizada, na cidade onde ela é instituída, no seu estado, no seu país e até aos confins do mundo. Meus irmãos, esse relato está registrado nos 3 evangelhos, Marcos, Lucas e Mateus. E Mateus deixa aqui bem claro para seus leitores a missão que Jesus deixou para seus discípulos. Mateus, ele destaca aqui, primeiramente, no versículo 18, uma autoridade vinda dos céus, dada dos céus para o Senhor Jesus, dada ali uma autoridade. A palavra ali para autoridade é poder sobrenatural, é um dínamos, que significa poder, uma autoridade na vida de Jesus. Ele recebeu isso diretamente de seu Pai para executar sobre o céu e sobre a terra. Jesus, agora coberto com essa autoridade, ele ordena seus discípulos a irem fazer discípulos diante das nações, como o texto diz aqui. O verbo ide, como está aqui, portanto, ide, é um verbo que está no imperativo, uma ordem singular de Jesus aos seus discípulos. Discípulos devem gerar discípulos, ovelhas devem gerar ovelhas, portanto, a ordem foi dada por Jesus a seus discípulos, a sua igreja, o seu povo. Uma comparação desse texto, ou um link, podemos dizer assim, é Atos capítulo 1, verso 8, quando diz: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E recebereis poder, autoridade para anunciar, para testemunhar do Evangelho até aos confins da terra. Uma outra curiosidade que esse texto fornece para nós, que nós percebemos, é que essa ordem, ela é executada entre as nações, deve ser executada entre as nações, ou seja, uma missão de alcance global, uma missão que vai ser anunciada de uma forma mundial, de uma proporção mundial. Esse evangelho, essa missão dada aos discípulos, dada à igreja, não é apenas local, mas é uma proporção mundial. Ele diz: ide e ensinai todas as nações. Deus quer, meus queridos irmãos, que todas as nações escutem do Evangelho. De manhã a gente estava estudando
a respeito da glória de Deus sendo espalhada em toda a terra. Esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que a terra conheça sobre ele. Os salmos falam muito sobre isso, que a glória de Deus seria espalhada em toda a terra. Deus queria usar o povo de Israel, mas eles falharam. Então essa missão passou para a igreja. É a igreja que está com essa incumbência de anunciar o evangelho em todas as nações da terra. Então, meus queridos irmãos, é uma missão de uma proporção muito grande e global. Uma pergunta: será que os discípulos conseguiriam fazer esse trabalho, alcançar todas as nações? Será que eles conseguiriam? Eles receberam a ordem: ide a todas as nações. Será que eles conseguiriam? Quero apresentar aqui um dado para vocês, ou uma estatística. Essa estatística ela foi extraída do site Gospel Prime. Olhei outros sites, olhei o site da junta, mas não achei muita coisa. Mas aqui está uma estatística extraída ou feita por esse site, Gospel Prime. Foi destacado por esse site que, apesar da população global estar chegando ou passando de 8 bilhões de seres humanos na Terra, cerca de 1%, de 1/3 do mundo ainda não tem acesso ao Evangelho. Primeira informação. Segundo o Joshua Project, uma organização cristã que realiza estudos sobre os não alcançados, ele destaca que, diante desses 8 bilhões de seres humanos na Terra, 3,39 bilhões de pessoas desconhecem Jesus. E o que representa, dentro dessa estatística, 42,5% da população mundial ainda não ouviram a respeito do Senhor Jesus. Ainda, a estatística ela destaca que atualmente existe 17.443 grupos ou grupos de pessoas ao redor do mundo sem acesso ao Evangelho. No Brasil, há 49 grupos não alcançados. Será que tem trabalho pelo mundo afora para ser feito pela igreja? Você imagina a proporção deste mundo? Você imagina como ainda tem muitas pessoas que ainda não ouviram de Jesus? Você imagina o desafio que é para que a igreja possa chegar até essas pessoas? Mais para frente nós vamos tratar sobre mais próximo de nós aqui, tá bom? Será que esse trabalho pelo mundo afora pode ser feito pela igreja? Aí eu coloquei aqui. E o Ceará? Quando será que ele será evangelizado na sua totalidade? As tribos indígenas que há no Ceará, 14 etnias, só uma aqui no Ceará, talvez tenha outras que o evangelho tenha chegado, mas 14 etnias indígenas estão espalhadas no estado do Ceará. Como elas serão alcançadas? Os sertanejos, as cidades, os quilombolas, os ciganos. Essas pessoas, meus queridos irmãos, elas precisam ouvir do evangelho da graça de Deus. O evangelho tem que ser anunciado para elas também. É um desafio, é uma missão grande que a igreja deve fazer, deve realizar. É uma obra que foi deixada por Jesus. Ide e ensinai todas as nações. Não é um grupo só de pessoas. Não é uma cidade só de pessoas. Não é um estado só de pessoas. São as nações de uma forma global. São as nações, o mundo inteiro. O evangelho, meus amados irmãos, é para o mundo inteiro.
A ordem de Jesus foi dada a vocês também. Ide, ide, ide. Vocês precisam ir. Ir às nações em todo o mundo. E eu estava brincando com 5 casais aqui de manhã, que quando eles viessem para o culto da noite, eles viessem preparados, trouxessem suas balas. Cada um deveria trazer uma mala. Porque a palavra de Deus, ela está desafiando as nossas vidas para alcançar pessoas para Deus, para alcançar pessoas para o seu reino, para alcançar pessoas para a salvação. Não é uma missão do governo, nem das ONGs, é uma missão da igreja. Se Jesus, ou se o próprio Deus, ele quisesse evangelizar, ganhar o mundo inteiro, ele poderia fazer isso sem a participação da igreja. Podia ou não? Podia. Mas ele deixou essa missão para a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Os discípulos aqui receberam autoridades também. Jesus, ao receber a autoridade do Pai, ser coberto com o dínamos eterno de Deus, Jesus também passou para os seus discípulos, como nós vimos lá no capítulo 1, verso 8 de Atos. A igreja, os discípulos, eles também foram capacitados pelo Espírito Santo. Eles receberam o mesmo poder para anunciar o evangelho pelo mundo. Meus irmãos, isso é um interesse e é um desejo de Deus. Perceba aí, nessa estatística, que ainda existem muitas pessoas para ser evangelizada, para ser alcançada. Imagine a janela 1040, talvez alguns não saibam o que é a janela 1040, mas a janela 1040 é um divisor ali no Oriente, onde pega muitas nações, e elas são fechadas para o evangelho. Porque elas não aceitam o cristianismo, eles não aceitam a pregação do evangelho. Então, os desafios para aquelas nações são grandes, são muitos. Eles também precisam ouvir do evangelho. O texto diz: em todas as nações, seja elas muçulmanas ou não, todas precisam ouvir do evangelho, seja elas indígenas ou não, ciganos ou não, quilombolas ou não, o evangelho precisa alcançar todos numa proporção global. Estamos envolvidos com a evangelização? Estamos sendo desafiados? Estamos. Pelo estado do Ceará? Sim. Mas lembra, a missão da igreja pelos confins da terra é anunciar ou fazer discípulos em todas as nações. É pelo Ceará, pelo Brasil e pelas nações que nós devemos pregar o evangelho. Você está disposto a arrumar a sua mala, a entregar e dedicar a sua vida para anunciar o evangelho para que outras pessoas conheçam Jesus? Eu estou há 21 anos envolvido com a obra missionária. Já trabalhei, esse é o 3º povo pelo qual a gente está envolvido com a obra missionária. Deus quer usar as nossas vidas. Nós já temos recebido, meus queridos irmãos, muitos ensinamentos, muitas informações, já estamos cheios de capacitação. Não deixa a bexiga estourar. Sabe aquela bexiga que você pega e começa a injetar ar nela? Ela vai inchando,
ela vai inchando, uma hora ela vai estourar. Ou seja, o conhecimento, que nem o Paulinho falou de manhã, o pastor Paulo, o conhecimento não é para ser retido, é para ser canalizado, é para que outras pessoas possam conhecer o Evangelho e se livrar desse mundo de trevas, de engano, de mentira, aceitando Jesus como Senhor e como Salvador. Mas como é que elas podem aceitar esses ensinamentos ou esse Evangelho? A igreja tem que ir até elas. O Evangelho tem que chegar até elas. E aquele texto famoso de Romanos 10, que aquele texto ali, ele está falando diretamente, o seu contexto é para o povo judeu, mas é aplicado para a igreja. Ele diz assim: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Quão famosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Meus queridos irmãos, Deus quer que o seu nome seja espalhado em toda a terra. Amém? Aleluia? E quem vai fazer esse compartilhamento do Evangelho é a igreja. É eu e você. É você se deslocando dessa igreja, da sua casa, e indo morar em uma cidade, ou em um país, ou em uma tribo, para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Não tenha medo, meus irmãos. A capacitação vem do Senhor. Claro que você vai ser treinado. Você vai ser treinado em um treinamento específico. Mas o que Deus quer, meus amados irmãos, é que a gente se disponha em ir pregar o Evangelho. Diminuir essa estatística, esse gráfico. Então, a primeira maneira pela qual a igreja faz missões até os confins da terra é fazendo evangelismo. Essa igreja está começando a ouvir, a ser treinado para fazer evangelismo, mas ainda não saiu para o evangelismo. Precisa juntar um grupo aqui de jovens, de senhoras, dos homens, ou um grupo misto, e sair nas ruas, sair nos bairros, porque o Evangelho, para alcançar todas as nações, ele tem que começar aqui. Se a gente não evangelizar, meus queridos irmãos, fazer evangelismo, perde o sentido da existência da igreja. Estar aqui só ouvindo, não, nós precisamos ir fazer evangelismo. Quer que o evangelho cresça? Quer que o evangelho chegue ao coração das pessoas? Quer que essa igreja propague o nome de Jesus? A igreja precisa fazer evangelismo. Porque se não acontecer o evangelismo, não tem como as nações serem alcançadas pelo evangelho. Concorda? Então, a primeira maneira, fazer evangelismo. Aí você faz o evangelismo pelos seus contatos, amizades, pelos seus relacionamentos com pessoas no seu trabalho, com pessoas jogando com você futebol, pessoas caminhando com você de bicicleta, pessoas com você que se encontram nos mercados ou nas escolas. Você falando de Jesus, você está fazendo o evangelho alcançar pessoas. Mas depois Deus, Ele quer usar você mais para frente. Ele quer usar talvez numa tribo do Ceará. Lembra? 14 tribos. Essas pessoas precisam ouvir do evangelho. Aí você arruma suas malas, né? Arruma sua mala e diz assim: Senhor, eu estou pronto, eu estou preparado, sinto que o Senhor está me chamando para essa obra, eu vou ao campo missionário, eu quero anunciar. Lembra da ilustração?
daquela igreja pequena da zona rural foi desafiada e eles foram e plantaram uma igreja. Deus está desafiando as nossas vidas para você arrumar a sua mala e se dedicar a sua vida para alcançar as nações, para alcançar as tribos, para alcançar as cidades, para alcançar as pessoas para Jesus. Não tenha medo, meus irmãos. É uma obra preciosa, desafiadora. Não tenha medo. Tem medo do desconhecido? Não. Deus está com você. No texto não diz, no final, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está só nessa missão, nessa obra. Você tem a capacitação do Espírito Santo, você tem a companhia de Jesus e não vai lhe faltar nada. Mas eu queria caminhar para a segunda maneira pela qual a igreja faz missões até os confins da terra. A segunda maneira é batizando os convertidos entre os povos. Perceba o texto que ele diz assim: ide, portanto, e ensinai todas as nações. Esse foi o comentário do primeiro ponto. Mas o segundo ponto diz assim: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui eu quero destacar a segunda maneira pela qual a igreja faz missões até aos confins da terra. É batizando os convertidos entre os povos. Uma outra maneira definida pelo texto bíblico, pelo relato bíblico, é sobre a ordenança do batismo. Os discípulos deveriam batizar seus seguidores. Todos que vão se convertendo devem ser batizados, cumprindo a ordem de Jesus. Batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Jesus deixou o exemplo. Ele mesmo foi batizado. Ele não precisava ser batizado, mas ele foi batizado para deixar o exemplo, para que os seus discípulos pudessem dar continuidade a esta missão. Todo aquele que é convertido, ele deve ser batizado. Não é porque a igreja quer batizá-lo. Não, não é por causa disso. Não é porque ele tem vontade de se batizar apenas. Não, não é por causa disso. Mas é porque é uma ordenança de Jesus, que todo aquele que se converte deve também ser batizado. Jesus deixou essa ordem para os seus discípulos, deixou o exemplo, deixou a ordem. E uma outra curiosidade nesse versículo, na segunda parte, o batismo deveria ser feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma confirmação divina de que realmente o batizando está aceitando a ordem de Jesus na sua vida. Amém? A ordem de Cristo deixada nas Escrituras, então essa pessoa vai caminhando, aceitando e obedecendo aquilo que Jesus deixou para com a sua igreja. Meus queridos irmãos, o batismo é uma confirmação pública de que o discípulo realmente se converteu. Eu acho bonito quando a igreja aqui tem pessoas para se batizar. Elas são discipuladas pelo pastor. Mas eu acho bonito quando o pastor, então, trabalha com a igreja, vamos batizar em tal dia. A igreja, então, se prepara para aquele dia. E quando é à noite, recebe o diploma aqui. Essa questão do batismo é uma confirmação pública de que realmente a pessoa creu em Jesus, aceitou Jesus. Então, ela está declarando ali publicamente que ela morreu para este mundo e ela ressuscitou com Cristo.
Ela não pertence mais a este mundo, ela pertence a Jesus. Amém? Eu fui batizado no ano de 1988. Se fosse 1800, aí o negócio estava feio, né? Mas 1988, 22 de maio de 1988. Isso aqui não é o meu, mas o meu continua comigo até hoje, o meu certificado de batismo. É importante se batizar? É importante. Para quê? Primeiro, para cumprir com as ordenanças de Jesus, a ordem de Jesus. Segundo, fazer parte de uma comunidade eclesiástica. Terceiro, participar das atividades da igreja. Então é importante se batizar. É uma ordem da igreja? Não. É uma ordem de Jesus. E quando o batizando, ele está passando pelas águas, ele está aceitando aquilo que Jesus fez, dando uma confissão pública daquilo que ele já fez anterior, crendo em Cristo Jesus. E o próprio livro de Romanos, eu tentei encontrar, mas eu esqueci, ele fala desse batismo, né, sendo uma confirmação pública de que a pessoa morreu para este mundo, ressuscitou com Cristo. Agora ela é do Senhor, e ela fez essa declaração de fé de uma forma pública. Meus queridos irmãos, no Novo Testamento, vemos essa ordem sendo cumprida na vida dos convertidos, em todas as igrejas do Novo Testamento. Os crentes eram batizados. A igreja, meus queridos irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela avança com sucesso quando pessoas evangelizadas vão se convertendo e vão passando pelo batismo. Assim, a igreja de Cristo realiza a sua missão de ir em todo o mundo. Ela precisa ir em todas as nações e ela precisa batizar aqueles que vão se convertendo. Você percebe como é o trabalho? Você percebe como é a missão? É difícil? Não é difícil. É só você se colocar à disposição. É só você agir como Isaías agiu. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero fazer a tua obra. Eu quero ir. Meus irmãos, não tenha medo de fazer a obra do Senhor Jesus. Não tenha medo de ser um missionário. Não tenha medo de ser um missionário indo. Porque nós vamos tratar daqui a pouco do missionário também estando aqui. Mas eu quero dizer para vocês que é uma obra maravilhosa. Tem os desafios? Tem. Tem os momentos adversos? Tem. A igreja não tem os seus momentos também de crises, de dificuldades, de problema? Tem. E o campo é diferente, o campo missionário? Não. Lá também tem os desafios. Lá também tem as lutas. Mas você não está sozinho. Você está coberto pelo poder do Espírito Santo e você tem a companhia de Jesus contigo. Nós só precisamos obedecer e ir. Doar 20 anos da sua vida, doar 10 anos da sua vida, doar 30 anos da sua vida, doar a sua vida toda em prol da obra missionária. Está com medo do sustento? De ganhar 2.000, 3.000, 4.000? Eu não ganho isso, tá, meus irmãos? Mas talvez pessoas tenham medo de enfrentar um campo missionário, porque talvez vai passar privação lá. E eu quero dizer para vocês, com experiência própria, de que Deus nunca deixou faltar nada na minha família. Nem quando eu fui no campo missionário solteiro, fui em 2 tribos solteiro, uma no Amapá e uma no Pará, e em plena selva amazônica, bem como aqui no Ceará, Deus não tem deixado faltar. Ele tem suprido as necessidades da nossa família.
Há um missionário, não lembro o nome dele, talvez o Paulinho vai lembrar, que ele diz assim, que o dedo que aponta a direção é o mesmo dedo que vai sustentar o missionário. Amém? Então não tenha medo de fazer missões, de fazer a obra missionária, porque você vai julgar que não vai ter recursos. Não, Deus cuida, Deus supre as necessidades básicas do dia a dia para você fazer a vontade, para fazer a obra dele. Ele só quer que a gente arrume as malas e vá para o campo missionário, viu? André, Fábio, né? Aqui tem várias pessoas, ou vários casais. Olha, eu vejo um potencial neles para a obra missionária. São jovens, não têm filhos ainda. O que impede, meus queridos irmãos, de fazer essa obra tão maravilhosa? Deus quer usar todos, mas eu estou apontando esses, porque eu tenho mais liberdade de conversar com eles, mas Deus quer usar todos de uma forma geral. Deus quer que a igreja se envolva nessa obra, nessa missão. Você já foi batizado? Você já foi batizado? Amém? Amém. Tem alguém aqui que ainda não foi batizado? Levanta a mão. Irmão Marcelo, a irmã Maria. Tem mais alguém aqui? A Yasmin. A Vitória. Meus queridos irmãos, vai chegar a sua vez. Amém? Amém. Aguarde. Sabe por quê? Porque o Evangelho sendo anunciado em todas as nações, ele diz assim: ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês estão no processo. Logo, logo vocês vão estar batizando. Vocês vão estar publicamente dizendo e confirmando a sua fé perante as pessoas. E então você passará a participar diretamente com algumas responsabilidades dentro do corpo dessa igreja, Igreja Batista de Itarema. Você entende o que é o batismo? Aí eu fiz uma outra pergunta aqui. O que impede você ser batizado? Uma vez eu evangelizei algumas pessoas, aqui já, com os índios de Tremembé. Aí me preparei para batizar 3 pessoas. O Ciro foi uma dessas pessoas, o Ciro. Uma outra jovem e um outro rapaz. Aí o rapaz disse bem assim: eu não vou me batizar agora, não quero me batizar, não me sinto preparado ainda. E ele está no direito dele. Se ele sentiu isso, ele está no direito dele. Mas, meus queridos irmãos, todos aqueles que vão sendo preparados para o batismo, eles são acompanhados primeiro, eles são instruídos primeiro, para depois ele entrar pelo batismo. E quando o pastor, o missionário, ele vai trabalhando essas áreas na vida do convertido, ele está cumprindo com a ordem de Jesus. Ide a todas as nações e faça evangelismo, batize os convertidos. E assim deve ser a ordem para toda a igreja. Já pensou? Um desafio para vocês, tá? Para vocês, igreja, principalmente para os membros. Quantos membros tem aqui, irmão André, na igreja? 50? Vamos dizer que tenha 60 membros, tá bom? Você tem de hoje, dia 4 de agosto, até dia 4 de agosto de 2025. Você tem um ano para evangelizar uma pessoa. Para evangelizar, ensinando o evangelho para essa pessoa. Você tem um ano para que o Espírito Santo, através dos seus ensinos, converta essa pessoa.
E você então prepare ela para o batismo. Aí a igreja tem 60 membros, vamos colocar assim. Aí daqui a um ano, quantos membros a igreja vai ter? 120. É possível fazer essa missão ou não? Deus não está exigindo 1000 pessoas para você evangelizar. Mas se você tiver um ano e evangelizar, e ganhar uma alma, e instruí-la, batizando, ensinando a palavra de Deus, então você está fazendo missões. E fazendo com que essa igreja, ela se multiplique em membros para o louvor e para a glória do Senhor. Leve esse desafio. Eu posso fazer missões aqui? Posso. Eu posso fazer missões como? Evangelizando dentro de um ano, uma pessoa. E eu quero ver ela convertida. E se cada membro fizer isso, meus queridos irmãos, a realidade da igreja aqui, de vocês, ela muda. Porque é isso que Deus quer fazer. Ela quer mexer com a nossa vida. Ela quer mexer com as nossas convicções. Ela quer mexer com aquilo que é mais precioso para a igreja. Fazer discípulos. Fazer a obra missionária. E nós não vamos conseguir atingir as nações, meus queridos irmãos, se a gente não tomar os passos devidos. Se a gente não sair daqui e fazer realmente aquilo que tem que ser feito. As nações não vão ser alcançadas assim. As pessoas não vão ser batizadas assim. Mas uma vez que você coloca no seu coração e se dispõe aí, então as pessoas ouvirão do Evangelho da graça do Senhor Jesus. Amém? Ok, então vimos aqui no versículo 19, na parte B, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vimos aqui a segunda maneira pela qual a igreja faz missões até os confins da terra, é batizando os seus convertidos. Agora, versículo 20 diz assim: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E aqui eu quero destacar a terceira e última maneira pela qual a igreja de Cristo faz missões até os confins da terra. É discipulando os convertidos entre as nações, entre os povos. Discipulando. Veja, ensinando-as a guardar todas as coisas. Uma outra instrução dada por Jesus a seus discípulos foi a de ensinar aos novos discípulos todas as coisas, como o texto diz aqui. Ensinar todas as coisas. E aqui, meus queridos irmãos, meu celular está uma benção, porque tem hora que ele não quer subir a... Vamos lá. Aqui entra o famoso, ou nasce, né? O famoso discipulado, passo a passo. Ele deve ser pessoal, ele deve ser progressivo, deve ser sistemático, deve ser também teológico. Aqui, meus queridos irmãos, nasce o discipulado. Jesus, ele ensinou aos seus discípulos a fazer discípulos. Quando a igreja faz discipulado, ela se multiplica. Primeira coisa a considerar. Eu tenho andado em muitos lugares, tá? Muitos estados, como representante do Evangelho e missionário. Deus nos dá o privilégio de conhecer várias cidades e várias igrejas. E tem algumas igrejas que a gente vê ela muito pequena, fraca, às vezes sem lideranças, fechadas. E sabe o que é isso, meus queridos irmãos?
a falta do discipulado no meio da igreja. Perceba que o texto diz que o discipulado, ele deve ser pessoal. Entendeu? É no dia a dia com a pessoa, ajudando essa pessoa ou esse novo convertido a crescer no conhecimento e na graça de Deus. É progressivo porque é passo a passo. É a vida inteira, às vezes. E ele é sistematizado porque você não vai ensinar qualquer coisa, você tem que ensinar um doutrinamento. Um ensinamento bíblico, cronológico, para que a pessoa desenvolva na sua vida cristã. E ele é teológico porque envolve o conhecimento de Deus, envolve a palavra de Deus, envolve Deus para a vida daquela pessoa. Então, ela é instruída através do discipulado, passo a passo, para que haja crescimento, para que haja conhecimento e para que haja maturidade cristã na vida da pessoa. O discípulo, ele deve gerar discípulo e alimentá-los com toda a instrução espiritual possível. E para que o novo discípulo aprenda a viver a vida cristã, formando outros discípulos na fé e na missão, ele precisa ser discipulado, então ele vai estar preparado e pronto para também fazer discípulo na vida de outra pessoa. Eu quero dizer para vocês que esse ministério foi dado por Jesus aos seus discípulos. Jesus, ele deixou o exemplo porque ele chamou muitos seguidores, muitas pessoas seguiram a ele, e por ele essas pessoas foram discipuladas. Depois ele chamou os discípulos, chamou os apóstolos, separou pessoas mais específicas para uma missão mais específica, deu a elas mais instruções, deu a elas mais compromisso, mais responsabilidade, e então esse é o ministério do discipulado. E esse ministério do discipulado, ele tem sido um pouco esquecido no meio da igreja do Senhor Jesus dos nossos dias. Mas eu quero dizer que ele precisa ser inserido e praticado na igreja, na vida da igreja. O discipulado foi instituído na igreja primitiva, foi ordenado por Jesus. O discipulado precisa fazer parte da vida da igreja. A igreja precisa pegar esse ministério e desenvolvê-lo, separar grupos, preparar as pessoas, capacitar as pessoas com o ensino para que elas façam discípulos. Você pode fazer discípulos aqui, pode fazer discípulos com as pessoas lá fora, mas o que é necessário é que essa missão ela precisa ser cumprida, a missão de fazer discípulo, ok? A igreja precisa fazer discípulo. E discípulo é isso, é ensinar as pessoas todas as coisas que eu vos tenho dito, como diz o texto, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então há um acompanhamento, há uma instrução dada, a ser dada. E a palavra aqui, ensinar ou ensinando, vem da palavra grega didástico, que significa instrução, que significa ensino. É aquilo que o professor faz em sala de aula. Quando o professor, a professora está em sala de aula ensinando os seus discípulos, ensinando seus alunos, ela está ministrando, ela está discipulando os seus discípulos a se tornarem amanhã professoras ou professores. Ensinar, didático, também pensando para o campo e a visão teológica, né?
é você ser formadores de opinião. Opinião bíblica, teológica, embasado nas Escrituras. E aí, então, aquele discípulo, ele vai crescer com esse entendimento, com esse conhecimento. E quando Jesus delegou essa ordem, vá e ensine em todas as nações o meu nome, o meu evangelho, ele está dizendo para os seus discípulos, vá e faça o mesmo que eu estou fazendo com vocês. Ensine tudo o que vocês aprenderam de mim, realize essa obra entre as nações. Meus queridos irmãos, a Igreja de Cristo hoje tem enviado poucos obreiros às nações. Eu gosto de ver alguns vídeos da internet, do YouTube. Eu gosto de ver aqueles vídeos onde os astronautas lá de cima mostram a Terra. Você percebe aquele globo, que aparentemente, quando você olha nos papéis, ou em qualquer outra literatura, você vê um círculozinho, uma bolinha assim. Mas a Terra não é tão pequena assim. A Terra é gigantesca, ela é grande. Ela está dividida, as nações entre a Terra, mais ou menos entre 180 e 200 países espalhados pelo mundo. Lembra da estatística lá no começo? 3,39 bilhões de pessoas ainda não ouviram falar sobre Jesus. É porque a Terra não é tão pequena. Ela é um globo muito grande. A missão foi dada para a igreja. Mas a igreja de hoje, ela tem enviado poucos obreiros às nações. Há igreja, meus queridos irmãos, que ela não conhece sobre a obra missionária. Ela não conhece sobre missões. Há igrejas que nunca fez missões. Há igreja que nunca enviou um obreiro. Há igreja que nunca levantou uma oferta, uma contribuição para alguma frente missionária. Ou você acredita que não existe isso? Existe. Por quê? Porque ainda elas não receberam essas instruções. Nossa missão Nova Tribo do Brasil, e as outras missões, agências missionárias, ela tem um grupo de pessoas, depois que as pessoas passam pelo trabalho, pelas aldeias, pelo campo missionário, e realizam uma grande obra, uma grande missão, então algumas permanecem lá, e até morrem lá, mas outras saem e resolvem continuar a missão, mas agora sendo promotores de missões no seu estado. Então, esses promotores de missões, isso não existe só na Missão Nova Tribo do Brasil, existe na APMT, que é uma agência missionária da Presbiteriana, a Junta de Missões Nacionais e Mundiais dos Batistas, existem os promotores de missões, são aquelas pessoas que saem nas igrejas, desafiando a igreja para a obra missionária, mostrando a realidade, mostrando a quantidade de pessoas que ainda falta ouvir do Evangelho, mostrando o gráfico de missionários que ainda falta para preencher esses vazios da evangelização. Então, há muitas igrejas que ainda não são informadas a respeito dessa missão, dessa obra, de alcançar o Evangelho, de alcançar as nações com o Evangelho até os confins da terra. A obra missionária, o envio de obreiros,
as demandas do sustento têm sido uma área desafiadora para muitas igrejas dos nossos dias. Eu louvo a Deus porque essa igreja, ela está nascendo. Tem 7 anos, 8 anos, mas também ela está nascendo. Mudando a sua mentalidade, né? Para fazer missões. Missões, meus amados irmãos, não é só estar falando aqui na frente. Missões é prática. É prática no bolso, né? Tirar o dinheiro do bolso e fazer missões. E é prática indo até as pessoas. A igreja que faz missões, ela é bem vista por Cristo. Ela é abençoada por Deus. Ela faz parte dos planos e projetos do Senhor na terra. Ela comissiona seus obreiros e os sustenta em toda obra. Ela alcança cidades, tribos e nações. Amém? Amém. Temos no nosso Ceará, agora eu vou falar do Ceará. Temos no nosso Ceará 180 municípios, não é isso? Correspondente, cada cidade representando aqui no Ceará um país no mundo. Nós temos no mundo entre 180 a 210, se eu não estou enganado, países no mundo. Mas vamos dizer que cada cidade do Ceará está representando um país. Então nós temos 180 cidades no Ceará. 50 delas alcançadas com a presença dos batistas, não é isso? Mas além disso, temos as 14 etnias indígenas. Temos ciganos, temos quilombolas, onde a igreja do Ceará precisa alcançar. Porque a ordem de Jesus foi dada. A ordem de Jesus foi dada para o Ceará? Vamos ler o texto. Então o texto está errado aqui. Vamos entender o texto aqui de novo. Versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as... Então, o Ceará deve ser o nosso desafio. Mas missões devem ser em todas as nações. Deve ser na África. Deve ser lá nas Filipinas. Deve ser na janela 10h40. Onde a igreja do... Aonde a igreja do Ceará precisa alcançar. Porque a ordem foi dada a todos os povos. Todas as nações. Não são as cidades... Agora, preste atenção bem nisso aqui, tá? Isso aqui é sério. Segundo o relato de Mateus, nos versículos 18 ao 20, aí eu coloquei aqui. As cidades não são as cidades o alvo da evangelização. Presta atenção no que eu vou falar aqui, tá? Não são as cidades o alvo da evangelização, do plantio de igreja entre elas, mas são todas as nações. O texto é bem claro quando ele afirma: façam discípulos de todas as nações. E a ideia aqui é ao mesmo tempo no Ceará, no Brasil e até os confins da terra. Foi isso que nós estávamos conversando de manhã na escola dominical. Percebe como essa missão ela é preciosa? Percebe como essa missão ela precisa ser feita pela igreja? Percebe que vocês estão sendo desafiados a fazer missões pelo Ceará e pelo mundo?
estamos caminhando para o final e eu quero fazer aqui algumas aplicações dizendo: vamos, irmãos, vamos fazer missões, igreja. Vamos fazer missões, igreja. Você ou vocês é um missionário em potencial. Você pode diminuir este quadro. Você pode diminuir este quadro de cidades e etnias e nações, primeiramente orando por essas pessoas, orando por essas nações, orando por esses estados e se colocando à disposição da obra. Você pode contribuir sem precisar esperar essa época de missões, tá? Você pode contribuir sem precisar esperar essa época de missões. A igreja não tem que fazer missões só nessa época. Ela tem que fazer missões diariamente, semanalmente, todos os dias. Claro, participando também desses momentos missionários que acontecem no meio da igreja brasileira. Se existem as missões estaduais, nacionais e mundiais, vamos estar envolvidos. Mas não é somente isso. Missões é feito dia a dia, semanalmente, com as pessoas que cercam a sua vida e com a oração. Vamos alcançar os povos para o reino de Deus. Vamos fazer Jesus conhecido entre as nações. Vamos despertar, meus queridos irmãos. Vamos fazer evangelismo. Vamos ensinar, batizar as pessoas, discipular as pessoas, porque essa é a missão. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou todos os dias até o século. Possamos, meus queridos irmãos, receber essa palavra, desafio para as nossas vidas, de que a obra missionária precisa ser feita por cada um de nós. Ainda povos, e Deus quer contar com você, porque comigo Ele já está contando. Já estou envolvido em uma consegue alcançar o mundo. Ele não consegue o Ceará. Ele não consegue alcançar as aldeias, as tribos. O dono que ele falou: rogai ao Senhor da Seara para que mande mais trabalhadores. Precisamos orar.
pessoas valiosas, dispostas para fazer essa missão, para fazer essa obra. Quem se dispõe aí? Amém? Cadê as malas? Cadê as malas? Vocês não estão querendo fazer missões, rapaz. Cuidado com o Senhor Jesus, tá bom? É brincadeira, irmão, mas para vocês é uma obra maravilhosa, tá? É uma obra que você realiza com o coração, o amor para o Evangelho.